Graça e paz a todos, amados. Uma alegria estarmos aqui, podemos compartilhar das bênçãos do Senhor, amém? Eu estava pela manhã, interessante quando está naquela fase assim, de entre acordar e ficar dormindo ainda, e por várias vezes, no sonho, inclusive, interferia no sonho. Eu me lembrava, eu tenho que pregar lá na igreja do pastor Evandro, Aí me acordava. Aí no sonho vinha assim, eu preparando o sermão, a pastora Beth corrigindo o sermão. e aquilo eu me acordei. Aí eu pensei assim, não, eu não vou lá para pregar no pastor Evandro. Eu vou lá para estar com os irmãos. A pregação é uma consequência disso. Aleluia. Então é esta a intenção de nós estarmos aqui pela manhã, de poder estar em comunhão com os amados. Poder se alegrar, ver alguns rostos aí que desde o tempo de Glória 1, né, nós estamos juntos, desde lá do tempo da João de Barros, que é aqui pertinho, depois Inocentes e agora aqui na Atlântica. Então é muito bom estar aqui com os amados e expressar esse amor, esta comunhão maravilhosa na presença de Deus, amém? Então aqui estendo a destra da comunhão ali do pessoal do Butantã e dizer que nós começamos algo novo, algo gostoso, algo fraterno em Cristo Jesus. Não é a primeira vez que nós viremos. Eu tenho certeza que os irmãos vão estar lá também, aleluia. E nós estamos juntos aí. Para quê? Para edificar o reino de Deus e para glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Feche os teus olhos um momento. Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e poder celebrar com os amados irmãos o teu nome e glorificar teu nome. Agora, Espírito Santo, abra os nossos corações para que entendamos tua palavra, para que sejamos consolados, fortalecidos, edificados pela tua palavra, meu Deus. Graças te rendemos por isso, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abra a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos achar o texto. Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Alguns meses atrás, nós tivemos uma reunião chamada Gideões on Fire, que é a reunião de líderes, né? Foi a reunião de líderes do ministério, e alguns irmãos estavam lá, muitos líderes daqui da igreja do Interlagos. E eu me lembro que eu dei uma palavrinha ali na hora das ofertas, e falei sobre o estado de ânimo do profeta. E me lembro que a palavra tocou no coração de muitos irmãos, e dali eu senti o propósito no meu coração de ir às igrejas e ministrar essa palavra com mais detalhe, com mais clareza, com mais tempo, para que a igreja seja edificada. E é sobre isso que eu vim, então. Preguei já em São Leopoldo, vou agora preguei ali no Butantã, vou pregar aqui também essa mensagem. Porque Deus quer, Deus está de uma forma cuidadosa, atento com o teu estado de ânimo. E dizer que você, como profeta de Deus, pastor, mas meu chamado é de ensino, meu chamado é de mestre. Não, você também é um profeta. A palavra de Deus lá no Evangelho, no livro de Números, capítulo 11, Moisés diz assim: quem dera se todo Israel fosse profeta. Quando falou acerca dos 70 anciãos que profetizaram. Então, querido, você tem um chamado profético de Deus nessa terra. Você, como filho de Deus, exerce também uma função profética nessa terra. Isso não é apenas para profetas de ofício, é para você também. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. E Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer educar o nosso estado de ânimo. Abra a palavra do Senhor em Mateus 9. Ali conta a história do capítulo 1 a 8, depois nós vamos ver os versículos 19 a 22, fala a respeito de um homem. Aquele homem era paralítico, e a Bíblia diz ali no versículo 1 de Mateus 9, que entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à porta da cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, diga assim, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, ou tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Glória a Jesus. Agora no mesmo capítulo, lá no versículo 19, fala que Jesus se levantou e foi com os seus discípulos, e havia uma mulher que estava há 12 anos, padecia de uma hemorragia.
chegou por detrás dele e tocou na orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o manto, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se ao redor, disse: tem ânimo, versículo 22, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Observe, meu amado irmão, que antes de Jesus realizar qualquer coisa, quer seja perdão dos pecados, quer seja cura, quer seja um milagre, tanto para o perdão dos pecados como para o milagre, Jesus teve que primeiro trabalhar no estado de ânimo daquela pessoa. Aqui no caso do paralítico e lá no caso da mulher que tinha uma hemorragia. De maneira que, aos olhos de Jesus e no entendimento de Jesus, existe uma relação muito forte entre a fé e o estado de ânimo da pessoa. Diga comigo, fé e estado de ânimo andam juntos, aleluia. Para que haja uma liberação de graça, haja uma liberação de unção na vontade de Deus. Deus, Ele trabalha com essas questões, Deus trabalha de uma forma conjunta nessas questões, tanto com o aspecto da alma e o seu estado de ânimo, quanto o aspecto da fé e da liberação profética do milagre, da liberação profética da cura. Jesus está aqui nesta manhã para tocar no seu coração, para que você saia daqui bem animado, glória a Jesus, saia daqui bem motivado, para que através deste estado de ânimo, esse novo estado de ânimo, você tenha graça da parte de Deus para profetizar e os milagres acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa importante, amados, que nós temos instruído a igreja que fé não é somente uma linguagem espiritual que interage apenas nas questões espirituais. Fé é algo que afeta todos os aspectos da nossa vida. Diga assim, fé interage com todos os meus aspectos da vida, em tudo. A fé toca no seu espírito, a fé toca na sua alma, a fé restaura o seu corpo. Deus, por meio da fé, quer trabalhar em todos os aspectos da sua vida. Aleluia! A fé é um canal de liberação de Deus para o homem em seu ser bio, psico, espiritual. Bio fala do corpo, psico fala da alma, espiritual fala do espírito. Glória a Jesus. Deus vai tocar isso em todos os seus aspectos da sua vida nesta manhã. Porque existe uma relação íntima entre a liberação profética em fé e o estado de ânimo do profeta. Existe uma relação íntima entre o seu nível de fé e o seu estado de ânimo. Ainda que nós saibamos que a fé está associada ao nosso espírito, e ainda que nós saibamos que o nosso estado de ânimo está relacionado à nossa alma, mas não tem como desassociar sua fé com o seu estado de ânimo. Deixa eu dizer uma coisa. O profeta recebeu graça de Deus, diga assim, graça e autoridade, para executar os decretos de Deus na face da terra. O profeta, ele tem autoridade, ele tem graça divina, para que na medida em que ele vá decretando os projetos de Deus, vá profetizando os decretos de Deus sobre a terra e as coisas vão acontecendo. Deus criou as coisas assim. Você, como um filho de Deus, tem autoridade para mudar as situações aonde você se encontra. Posso ouvir um amém? Você, como um filho de Deus, tem autoridade para fazer diferença, para que aonde você entre a glória de Deus através da sua vida. Aleluia! Glória a Jesus! Agora preste atenção. Satanás, ele sabe dessa autoridade. Então ele procura de todos os modos impedir que o profeta execute a sua ação. Execute o seu chamado. Execute o seu ofício, a sua obra. Então Satanás vai tentar de todas as maneiras neutralizar a unção profética que está sobre a sua vida. Porque ele sabe que se você fluir na unção profética, a obra e o reino de Deus acontecerá. Então ele tenta neutralizar isso no seu coração. Ele tenta fazer com que esta graça profética que está sobre você para decretar a vontade de Deus, para exercer os decretos de Deus, seja neutralizada. E de que maneira ele tenta impedir esta manifestação espiritual na sua vida? De que forma? A primeira coisa que ele tenta roubar essa autoridade, esta graça profética, através do pecado.
Por isso que Satanás tenta as pessoas para pecar. O que leva Satanás persistentemente tentar as pessoas para o pecado, porque ele sabe que o cidadão em pecado, ele perde a graça de Deus. Por isso nós devemos andar em santidade. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E dentro desses pecados, ele pode atrair no aspecto do orgulho. O profeta tem que cuidar muito bem com esse campo do orgulho, essa área do orgulho na sua vida. Olha como eu estou sendo usado por Deus, olha como eu faço isso. E aí, ele, com o tempo, ele vai esquecendo que o poder é de Deus e não é dele. Ele vai achando que tem poder em si próprio. E diga, irmão, não é isso aí não, glória a Deus. O orgulho, a imoralidade e a ganância. São 3 áreas que o cidadão deve se preocupar, ele deve prestar atenção para que não deixe que Satanás venha trazer pecado nessas áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, se o cristão, e aí nos encaixamos nisso, se o cristão vive uma vida reta, se o cristão vive uma vida em santidade, ele tem a sua vida moral com Deus, ele anda em humildade debaixo da potente mão de Deus, aleluia. Se o cristão, ele é uma pessoa que não deixa o mamon governar na sua vida, mas ele tem a sua vida sujeita, a sua área financeira sujeita a Jesus. Então como é que o diabo faz? Quando ele não encontra pecado, como é que o diabo faz para tentar neutralizar o profeta? Neutralizar o Filho de Deus na glória que Deus colocou sobre a sua vida. E aí que vem o ponto desta ministração. Quando o inimigo não consegue, então ele utiliza outros estratagemas, e entre esses estratagemas estão a ameaça, o medo, a desmotivação e por fim a depressão. Porque ele sabe que se ele alterar o seu estado de ânimo, ele também consegue afetar a obra de Deus na sua vida. Se ele alterar o nosso estado de ânimo, ele consegue impedir a obra de Deus na nossa vida. Então, amados irmãos, não se trata apenas de uma questão de nós nos cuidarmos em relação ao pecado, e glória a Deus nós fazemos isso, está na palavra, mas está também de nós depositarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso humor, o nosso estado de ânimo na mão de Deus e descansar nele, para que Satanás não se aproveite deste ardil. Posso ouvir um amém? Amém. Preste atenção. Ele sempre vem por meio da ameaça. Ele sempre vem por meio do medo. Quando ele não consegue pela ameaça, ele tenta usurpar o nosso estado de ânimo através do medo. Lembra da história quando Jesus foi perseguido e quando foi morto? O que aconteceu? Ele ressuscitou, mas a igreja ainda estava amedrontada. Ela ficou ali naquele cenáculo escondido. Até que desceu do alto o Espírito Santo, e eles, batizados com o Espírito Santo, saíram daquele lugar cheio de ousadia, cheio do poder de Deus. A proposta do inimigo é através da ameaça dos sacerdotes, através da ameaça da legislação judaica, ali, da religiosidade judaica, tentar fazer com que a igreja ficasse escondida dentro de um cenáculo. Mas a proposta de Deus é que por meio do Espírito Santo, eles fossem cheios da ousadia e proclamassem o amor de Jesus lá fora. Não permita que o medo e a ameaça venham impedir a glória de Deus na sua vida, irmão. O diabo, quando não consegue entrar em pecado, quando não consegue te colocar em pecado, ele tenta ameaçar a sua vida. Foi assim que ele fez com os profetas. E aí ele tenta trazer desmotivação. E aí eu vejo na igreja grandes talentos. Eu observo na igreja pessoas capacitadas, pessoas que têm uma habilidade enorme. Eu observo na igreja pessoas que têm uma graça tremenda para fazer a obra de Deus, mas por as situações da vida, pelas dificuldades da vida, pela desilusão do ministério, pela desilusão familiar, potenciais tremendos estão desmotivados. Satanás não precisou levá-los a pecar, bastou mexer com seu estado de ânimo. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Se você andava desmotivado, Jesus está neste lugar. Aleluia! Ele vai alegrar a sua vida, vai te dar essa graça, essa motivação nova, para que você continue sendo usado no poder de Deus de uma maneira profética. E por final, deixa eu falar aqui, questão da depressão. Não sei se você sabia, mas 1/5 de toda a população mundial, 1/5,
ou seja, 20%, e aí não importa se é crente ou se é descrente, sofreu ou sofrerá de alguma forma de depressão na vida. Estamos falando de um percentual alto. Sofreu ou sofrerá de depressão na vida. E o que é depressão? Depressão é a desistência da vida. Depressão é quando a pessoa não tem uma perspectiva de futuro. E quando Satanás consegue roubar a nossa perspectiva de futuro. E quando Satanás consegue roubar a nossa capacidade de enxergar as coisas de Deus, as promessas de Deus na nossa vida. Ele faz com que nós venhamos ficar desmotivados. Irmão, se a depressão ou se o espírito de depressão andava rondando a sua vida nesses dias, em nome de Jesus ele vai embora. Aleluia, porque Deus te dá um futuro seguro. Deus te dá perspectivas do amanhã. Deus te concede promessas vindouras. Diga glória a Deus por isso. E é assim que Satanás, toda vez que Satanás desmotiva ou entristece um profeta, um filho de Deus, o inimigo consegue neutralizar a obra de Deus através do seu canal profético. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Toda vez que o inimigo, ele desmotiva ou entristece um profeta, ele consegue neutralizar o canal para a liberação da profecia. Se você orava em línguas, agora entristecido já não ora mais. Se você entregava recado de Deus por palavra de conhecimento, agora entristecido já não tem mais ânimo para abençoar outros. Se você profetizava, já não profetiza mais. Porém, queridos, Jesus vai restaurar o seu estado de ânimo em nome de Jesus. Aleluia. Quer ver um exemplo? Deixa eu citar um exemplo disso. Na verdade, são vários exemplos. Deixa eu falar um pouquinho sobre o profeta e patriarca Israel. Quantos reconhecem que Israel era um profeta de Deus? Um patriarca, um homem usado por Deus. Ele, irmão, e aí nós podemos comprovar que existe essa questão do estado de ânimo e fé, porque depois que Jacó se converteu a Deus e Deus abençoou, ele teve aquela visão profética em Betel, dos anjos subindo e descendo aquela escada. Irmão, aonde Jacó colocava a mão, e aí Israel, aonde Israel colocava a mão, Deus abençoava. E foi que Israel entrou na casa de Labão e por causa da bênção do Senhor sobre Israel, Labão foi abençoado. Você está comigo nisso, amém? Então tudo que Israel tocava as mãos, Deus prosperava. O gado multiplicava, as riquezas multiplicavam. Labão, que era um cara inteligente, percebeu que a bênção e a unção estavam sobre Israel, resolveu ficar com ele. Porque sabia que enquanto estava com o profeta, a bênção estava sobre a sua vida. Porém, amados irmãos, ocorreu um episódio na história de Israel. Que Israel foi para Siquém, chegando lá na cidade de Siquém, Simeão e Levi mataram os siquemitas, e ali naquele momento Israel, Jacó, se sentiu ameaçado, diga comigo, ameaçado. E ele, por causa dessa situação, ele resolveu se retirar e ir para as regiões sul da terra da Palestina, da terra de Israel, da terra de Canaã. Chegando lá, os seus filhos foram pastorear o rebanho, e na medida que as ovelhas comiam, as ovelhas iam cada vez mais em direção ao norte, até que chegaram próximo das campinas de Siquém. E isso preocupou o coração de Jacó. Diga assim, preocupou o coração de Jacó. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 12 a 14, diz assim: ora, foram os seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, Gênesis 37, 12. 12, como diz o pastor Evandro, né? Eu já vi que ele está mais paulistano agora, está dizendo 12, não mais 12. Vem e enviar-te-ei, respondeu José, eis-me aqui. Por quê? Porque o seu coração estava aflito em relação àquilo que os siquemitas poderiam retalhar e fazer contra os seus irmãos. Então, o que levou Jacó, Israel, a enviar José para cuidar dos seus irmãos que estavam apacentando próximos de Siquém? Diga para o teu irmão, o medo. O medo de que alguma coisa má poderia ocorrer com seus filhos. Você está entendendo?
Por causa desta preocupação, por causa deste temor, por causa deste receio, por causa deste sentimento de ameaça, Jacó desencadeou um princípio na sua vida, que levou à depressão. Ele enviou o seu filho José. Irmãos, preste atenção. Quantas vezes você é dirigido não pelo Espírito Santo? Opa, pastor, eu sou crente, como posso não ser dirigido pelo Espírito Santo? Todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14 fala sobre isso. Preste atenção. Mas quantas vezes as questões que te motivam a fazer algo, não se trata do Espírito Santo, mas se trata realmente de um medo ou de um sentimento de ameaça. E você, por causa de um sentimento de preocupação, você reage instintivamente, sem ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso por dia? Quantas vezes nós reagimos tão somente por aspectos relacionados à nossa sensação de desconforto, de que podemos estar sendo ameaçados, podemos ser, intimidados. Jacó tomou essa medida. Talvez você diga assim, pastor, mas não foi uma medida nobre? Sim, foi uma posição nobre. Quem e qual pai não se preocupa pelo bem-estar dos seus filhos? Quem e qual pai não zela pelo cuidado dos seus filhos? O que Jacó fazia ali era um sentimento de guarda, um sentimento de zelo, como todo pai que ama o seu filho deve zelar pelo cuidado e bem-estar dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Então a decisão de Jacó não foi errada. O que foi errado, na verdade, foi o que levou à sua motivação. O medo de que os siquemitas pudessem fazer algo errado. Preste atenção. E é aí que o Satanás, ele é ardiloso, porque ele conhece os teus medos. E é aí que Satanás é ardiloso, porque ele sabe como ele pode fazer você sair de uma posição onde obedece à voz do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, para uma posição que você reage instintivamente por causa do medo e da ameaça. Uau! Ele enviou seu filho José. E José foi em direção aos seus irmãos. Estando lá longe, os irmãos de José, vendo ele, resolveram, aí vem aquele que é o sonhador. Vamos fazer o seguinte, eles estavam com inveja. Vamos fazer o seguinte, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Aí eu disse, não, vamos matar porque é o nosso irmão. Então outro teve uma ideia, não, vamos vendê-lo para o Egito. E naquilo prenderam José, jogaram ele numa cisterna, numa cova, tiraram-lhe as suas vestes, rasgaram as suas vestes, colocaram sangue sobre elas e venderam o seu irmão para o Egito. Agora preste atenção, o que Jacó temia? Qual era o maior temor de Jacó? O maior temor de Jacó é que os siquemitas pudessem causar algum mal aos seus irmãos, aos seus filhos. Então agora chegam os seus filhos trazendo aquela veste talar, aquela veste colorida, apresentam para Jacó, você pode observar, isso se encontra ali em Gênesis 37, a partir do versículo 33, que Jacó reconhece que era a túnica colorida do seu filho, e ele tem então o pressentimento. O que ele temia, que pudesse acontecer algumas coisas erradas com seus filhos, de fato aconteceu. Porque justo o filho mais novo que ele enviou para cuidar dos seus irmãos, sobre este cometeu uma catástrofe. Você pode entender o que acontece no coração de um pai quando essas coisas ocorrem? E a Bíblia diz assim, e ele reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se pôs de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até o Seol. Ele está falando ali de morte. Jacó entrou em depressão. E agora preste atenção, amados. Porque Jacó, um profeta de Deus, e ele preparava José, o seu futuro ministerial, ele preparava o seu filho José como uma veste colorida. A veste colorida representa ali
as manifestações do Espírito Santo. A veste colorida fala dos 7 atributos da sabedoria de Deus, e José era um menino sábio. As cores representam os dons do Espírito Santo, e José realmente era um menino cheio da presença de Deus, usado nos dons, usado nos sonhos, usado nas manifestações proféticas. De uma certa forma, a veste colorida representam as manifestações proféticas de Deus sobre uma pessoa. E quando ele olha aquelas vestes rasgadas, ele pensa assim: pronto, morreu o ministério do meu filho junto com o meu filho. E aquilo entristeceu o coração de Jacó. Diga comigo, entristeceu o coração de Jacó. E o que acontece quando se entristece o estado de ânimo de um profeta? Neutraliza a unção profética sobre ele. Agora nós vemos José lá no Egito. Preste atenção, irmãos. Isso é muito importante. Quem sabe Satanás esteja e tenha tentado roubar as tuas vestes proféticas, o teu manto que está sobre a sua vida. Você já não se alegra mais? Você já não flui mais naquela graça que fluía antes? É como se Satanás tivesse tentado tirar o teu manto por causa da tristeza. Mas Jesus tem uma veste colorida para você nesta noite, nesta manhã. Jesus tem uma glória tremenda para ser derramada sobre a sua vida. E por que Jacó perdeu esta vitalidade, esta vontade de viver e vontade de profetizar? Nós podemos perceber que então começou a vir uma grande seca sobre a face da terra. Uma grande seca sobre a face da terra. Como foram nos dias de Abraão, como foram nos dias de Isaac. Observe, meu irmão, lá em Gênesis 26, que quando veio uma grande seca sobre a terra dos filisteus, a terra de Canaã, Deus disse assim para Isaac, o pai de Jacó: não sai da tua terra, fica nela, porque eu vou te abençoar. E na verdade, aquela seca só terminou porque Isaac estava ali. E porque Isaac, como profeta de Deus, obedeceu a palavra profética e semeou. E naquele ano ele colheu 100 por 1. Então o que impediu a seca sobre a terra de Canaã foi a presença do profeta naquela terra. E o que Deus está nos dando a entender nesta manhã, meu irmão, que a sua presença é importante. Para que Deus não fira essa terra com maldição. A sua presença é importante porque você, como profeta de Deus, como um filho de Deus, é um grande intercessor para fazer a glória de Deus se manter sobre uma localidade. Aleluia! Que tremendo! E agora nós vemos o outro relato que Jacó observa, que a seca está vindo sobre a terra, bem naquela situação onde Faraó começa a ter sonhos. E os sonhos de Faraó falam de 7 vacas gordas e de 7 vacas magras, 7 espigas tenras, 7 espigas mirradas. Observe, meu irmão, porque Deus entregou o sonho para o Faraó. Porque Faraó era uma autoridade. Na verdade, os primeiros sonhos Deus entrega para os profetas. Porque lá em Amós diz assim: falaria Deus e não profetizaria? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Deus nada faz nesse mundo sem saber e revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Mas como não havia mais profeta em Canaã, então Deus agora tem que usar uma segunda autoridade. Deus tem que usar o rei. E neste caso ele usou o Faraó. Agora preste atenção, amados. Faraó recebeu o sonho não porque ele era homem de Deus. Faraó era idólatra. Mas ele recebeu o seu sonho porque ele tinha autoridade. Deus preserva o princípio da autoridade. Posso ouvir um amém? Amém. Observe então que quando veio a seca, Jacó disse para os seus filhos: olha, eu ouvi dizer que lá no Egito tem grãos. Vai lá no Egito. Vamos comprar os grãos. Entenda, amados, que
Mesmo que Jacó não tenha tido aquela graça para ordenar que a seca fosse embora, portanto lhe faltava autoridade por causa do seu esfriamento do estado de ânimo, ele contudo não perdeu o seu discernimento profético. O discernimento profético de Jacó permaneceu intacto, o que faltou foi a autoridade. O diabo pode tentar roubar o seu estado de ânimo, ele pode gerar entristecimento na sua vida, ele pode até impedir ou tentar impedir com que a glória de Deus flua através de você por causa da tristeza. Mas uma coisa ele não consegue fazer, ele não consegue roubar o seu discernimento pela obra de Deus. Mesmo não profetizando, Jacó tinha discernimento de que havia bênção lá no Egito. Ele só não sabia por quê, porque a unção de Deus estava lá. Agora preste atenção, queridos. A partir do momento em que Jacó neutraliza, e você não observa nenhuma palavra profética de Jacó nesse período, a partir do momento em que Jacó se neutraliza por causa do estado de ânimo, Deus então começa a usar um jovem lá no Egito. Deus começa a usar o seu filho José. E seu filho José começa a ter sonhos de Deus, o seu filho José começa a ter interpretações de Deus, porque, irmão, o diabo pode tentar impedir a glória de Deus na sua vida, mas Deus começa a levantar outros para fazer a obra, porque a glória de Deus não para. Aleluia! A questão é não permitir que Satanás roube a glória de Deus sobre a tua vida por meio do entristecimento. E lá no Egito, Deus começa a usar José. E José começa a ser usado de uma bênção profética tremenda. Aquilo que José colocava as mãos, Deus prosperava. José colocou as mãos na casa de Potifar, Deus prosperou. E por causa dessa bênção, Satanás tentou colocar um pecado na vida de José. Tentou fazer com que a esposa de José tentasse cometer imoralidades com ele. Mas como Satanás não conseguiu fazer com que José pecasse, então ameaçou José colocando na prisão. Se o diabo não consegue te convencer com o pecado, ele vai tentar te impedir com ameaças, com o medo e com o entristecimento. Porém, meu amado irmão, tem uma boa notícia, porque lá dentro da prisão, Deus era com José. Não importa que tipo de ameaça o diabo tem colocado contra a tua vida. Não importa o tamanho da desmotivação que ele tente colocar. Talvez Satanás queira te colocar no meio de uma masmorra emocional, no meio de um cárcere espiritual. Mas, meu amado irmão, quando a glória de Deus está contigo, mesmo ali dentro, Deus vai fazer a glória dele brilhar através da sua vida. Aleluia! Agora preste atenção, tal foi a unção de Deus sobre a vida de José, que o próprio faraó reconheceu que havia graça de Deus na vida dele. E porque ele era um profeta de Deus, tinha que colocá-lo justamente no palácio, porque lá no palácio Deus ia abençoar. E foi o que aconteceu, 7 anos de grande fartura. Agora paz, meus irmãos. Não demorou muito para vir a seca. E quando veio a seca, os irmãos de Jacó se manifestaram, os irmãos de José se manifestaram a ele. E você conhece a história. Teve que haver cura interior, teve que haver restauração de relacionamentos. O profeta, quando começa a ter conflitos de relacionamentos na igreja, preste atenção, porque pensa num cara encrenqueiro, é o profeta. Ou falei besteira aqui? Será que eu estou profetizando? Será que eu estou revelando o discernimento espiritual na igreja? Cuidado, irmão. Porque isso vai gerando rupturas, isso vai gerando barreiras no relacionamento. E essas barreiras no relacionamento vão privando a vida do profeta de profetizar. E está cheio de profeta calado na igreja porque está cheio de confusão com os irmãos. Ele criou as confusões, nós vamos ver isso mais à frente. Por isso o principal desafio de Deus não é fazer com que o profeta atue em milagres. Para Deus isso é fácil, irmão. Deus fazer milagre é a coisa mais natural possível. O difícil é Deus mudar o coração do profeta. Esse é o verdadeiro milagre. Fazer com que o coração do profeta tenha um estado de ânimo semelhante ao de Jesus. E, irmão, isso daí é o maior milagre de todos. Não pensa que é fácil, não. Voltando para a nossa história.
quando José se revela aos seus irmãos, lá no capítulo 45 de Gênesis, versículo 25, ele manda chamar o seu pai. Aleluia! Vive ainda meu pai Jacó? Vive ainda? Como é que está ele? Como é que está o estado dele? E aí os seus irmãos, no versículo 25, os seus irmãos vão até Jacó e contam o relato. Olha, pai, aconteceu o seguinte, uma bênção. O teu filho José ainda vive, e melhor do que isso, ele agora é primeiro-ministro no Egito. Aleluia. Agora preste atenção, porque por quase 13 anos, por cerca de quase 13 anos, Jacó viveu debaixo daquela opressão do inimigo. E no versículo 25 diz, então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o que diz a Bíblia? Que o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Diga comigo, o seu coração desmaiou, porque não. Observe como a fé está relacionada com o estado de ânimo. No seu estado de ânimo ele desmaiou, porque a sua fé não acreditava. E a minha pergunta é, aonde e em que Satanás semeou o medo e a ameaça no seu coração? Aonde e em que Satanás semeou a desmotivação, te levando até a não acreditar mais nas promessas de Deus sobre a sua vida? E por causa disso, seu estado de ânimo desanimou, desfaleceu. Jesus vai reanimar nessa manhã. Jesus tem um desfibrilador espiritual tremendo, irmão, se chama Espírito Santo. Quando você coloca nele assim, o cara tem um choque e dá um salto. Jesus vai te levantar nessa manhã. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Receba o desfibrilador do Espírito Santo. Versículo 27, quando porém eles lhe contaram todas as palavras que José falara, o que animou o coração de Jacó? As palavras do profeta. Aleluia. Crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, a Bíblia diz, reanimou-se-lhes o espírito. Desde aquele dia em que Jacó disse assim, descerei ao Seol com tristeza no meu coração, o seu espírito estava adormecido. Profeticamente nós tínhamos um profeta dormindo. Mas a partir do momento em que ele ouviu as palavras do profeta menor José, a partir do momento em que ele viu a glória de Deus, reavendo as promessas antigas, a Bíblia diz que ele reanimou o seu espírito. Agora o melhor está por vir. E disse, não mais Jacó. Observe que até esse momento ele chama o homem de José. José fala do lado natural do homem de Deus. Jacó fala do lado espiritual do homem de Deus. Quando a Bíblia fala sobre Jacó, está falando do homem Israel. Quando a Bíblia fala de Israel, está falando do homem espiritual Israel. Você está me entendendo? Não foi mais Jacó, porque Jacó estava chorando, mas agora Israel, o homem espiritual, que estava em tristeza, que estava em conflito, que estava em luta dentro do seu interior, o homem espiritual gritou, basta! Hoje é chegado o dia para você dar um basta a essa tristeza. Hoje é chegado o dia para você dizer basta a toda desmotivação. Basta. Naquele momento, deitou Jacó e se levantou o gigante Israel, o gigante de Deus, o príncipe de Deus. E sabe qual é a melhor notícia, irmãos? É que quando Israel entra no Egito, a seca do Egito vai embora.
porque o profeta se realinhou com seu estado de ânimo. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. O profeta se realinhou com seu estado de ânimo. Irmão, estou só no começo ainda, né? Mas como faz tempo que eu não prego para os irmãos, acho que vou pregar bastante nessa manhã. Aleluia. Se você mandou esquentar o feijão, pede para desligar um pouquinho lá o feijão, porque senão vai queimar. Aleluia, queridos. Deus vai realinhar o teu estado de ânimo nessa manhã. Para que quando e aonde você entrar, a seca vá embora. Eu não sei se você acredita, mas eu vou falar. Se quer acreditar, acredite. Se não quer, também fica na liberdade. Deus me deu graça para trabalhar com esses negócios da natureza. Eu me lembro uma vez tinha uma seca lá no Rio Grande do Sul, 40 dias de seca, no período em que eles plantaram aquela semente de soja transgênica. E o governo tinha proibido, mas os agricultores foram lá e resolveram confrontar o governo e plantar assim mesmo. O que aconteceu? Veio uma seca de 40 dias e destruiu a soja transgênica. Só permaneceu a soja natural. E eu estava preparando um sermão no tempo, o pastor Daniel morava lá na cidade de Criciúmal, região da colheita dos campos do Rio Grande do Sul, dos campos de soja. E eu fui para lá. Quando eu fui para lá, Deus me dava a palavra assim: não degeneres a semente do teu campo, nem o fruto da tua espécie. Eu digo, Jesus, que palavra tremenda. Eu vou ver se eu encontro uma palavrinha melhor. Virava na Bíblia, caía no mesmo versículo, em outra referência. Eu digo, Deus está falando. E por 40 dias não choveu. Aí eu cheguei naquela cidade e disse assim: irmãos, o Rio Grande do Sul pecou por duas razões. Porque nós desobedecemos o versículo bíblico, que diz a Bíblia que não é para degenerar a espécie, vocês estão plantando semente transgênica. E segundo, porque vocês desobedeceram o governo não mandou plantar e mesmo assim vocês plantaram. Agora, por causa disso, tem essa seca aqui. E para que vocês saibam que é Deus, amanhã de manhã vai estar tendo copiosa chuva. Depois que eu falei, Jesus, agora tu vai ter que honrar, Jesus, porque eu não sei não o que vai acontecer amanhã. Das duas, uma, ou chove, eu saio correndo dessa cidade. Mas eu não sabia. Naquele culto, um dos maiores armazenadores de soja da região estava ali sentado. Dono de silos de armazém de grãos. E ele ouviu aquela palavra. E ele temeu. E no dia seguinte, eu me lembro, acordei pela manhã, aquele barulhinho de chuva forte tocando no telhado. Eu digo, glória a Deus. Amém? E aí eu me lembro da história do cantareira que estava aqui no regime morto, aquela coisa toda. Eu digo, Jesus, que mistério é esse? Eu não sei que mistério é esse, mas eu sei de uma coisa: o dia que eu entrar lá, esse negócio vai parar. E tem que parar mesmo, porque a chuva tem que vir. E eu não sei se você sabe disso, mas em 25 anos vocês não experimentaram um novembro tão chuvoso como esse último novembro. Porque, irmão, quando o profeta realinha o seu estado de ânimo com a vontade de Deus, Deus manda a bênção. Deus vai mandar chover na sua casa. Deus vai fazer chover sobre a sua horta. Deus vai fazer prosperar a sua vida em todos os sentidos, porque nesta manhã Ele está realinhando o seu estado de ânimo com Ele. Diga assim: alinhar, ajustar, não é exagerar, irmão. E eu vou mostrar que o exagero também é errado. Se por um lado a depressão traz seca, o oposto também pode trazer tormenta. Presta atenção, querido. Abra comigo lá no livro de Samuel, 1 Samuel 12, conta a história do profeta Samuel, um homem de Deus. Um homem que desde pequeno até depois de ancião, nenhuma palavra caiu por terra, desde Dan até Berseba, nenhuma palavra caiu por terra. Um homem usadíssimo por Deus, legislou Israel por 40 anos. Quando chegou no final, na sua velhice, presta atenção, tem gente que usa o profeta como um suco de laranja, né? Enquanto tem sumo, enquanto tem caldo, está chupando. Depois que terminou, está só no bagaço, joga fora. É assim que nós fazemos com os profetas? Cuidado com o que eles fizeram com Samuel. Samuel estava ali e o povo chegou para Samuel. Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós, semelhante às nações. E isso entristeceu o coração de Samuel. 1 de Samuel 12, a partir do versículo 1. Eu vou contar a história, porque a história é longa. Não teria tempo para tudo isso. Então Samuel vai orar a Deus e Deus diz assim: Samuel, não é contra ti que eles estão fazendo isso, é contra mim, eles querem um rei no meu lugar.
dá para eles o estatuto do rei, e diga como é que vai ser o procedimento. E Samuel então reuniu todo o povo, e principalmente ali no versículo 16, e disse assim: olha, agora ficai aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor para que ele envie trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade. Irmão, que tormenta, que tempestade, que vendaval. Porque o estado de ânimo do profeta Samuel estava alterado. Ele estava bravo, irado com aquele povo. Cuidado, irmão, porque se o estado de ânimo for desanimado, vem a seca. Mas se você cair para o oposto e fazer com que o teu estado de ânimo fique irado, indignado, vem tormenta. Nós, como homens de Deus, nós temos que ter cuidado. Eu vou confessar um pecado. Já confessado, não pecado já confessado. Então não se preocupa com isso. Nós, como líderes de Deus, às vezes temos que cuidar com o que nós falamos. Porque da nossa boca sai bênção e maldição, é ou não é verdade? E às vezes nós, entre pastores, comentamos e cuidamos da vida das pessoas. E o fulano, o ciclano, como é que está ele? Ah, está bem, não está bem? E como é que esse negócio não está bem? Ah, ele está assim, assado, assim, daquele jeito e tal. Nós falamos isso. Só que às vezes, amados, nós fazemos uma crítica sobre isso. E às vezes quando o homem de Deus faz uma crítica sobre uma ovelha, a coisa pode acontecer. E às vezes a ovelha entra em luta e não sabe por quê, por causa da cobertura espiritual. Então nós, como homens de Deus, você como pai de família, você tem que abençoar o seu filho, você não pode amaldiçoar. Você tem que profetizar bênção sobre ele, você não pode criticar. Porque quando você fica dizendo, esse filho é arteiro, esse filho faz isso, esse filho é preguiçoso, meu irmão, você está liberando tormenta sobre o seu filho, porque você é profeta de Deus na sua casa. E foi algumas vezes, não foi muitas não, fica tranquilo. Eu acabei dando um comentário meio áspero, um comentário meio forte a respeito de uma pessoa, aí eu descobri que aquela pessoa passou por tribulação naquela semana quando eu fiz o comentário. Eu digo, ai Jesus, misericórdia, eu peço perdão. Porque eu como autoridade, como profeta de Deus, tenho que cuidar e vigiar com aquilo que sai da minha boca, que seja só bênção. E não crítica ou maldição. Cuidado com aquilo que sai da tua boca, irmão, porque pode acontecer. Se você é profeta, desculpe, pode acontecer. Então, o coração de Samuel estava entristecido. Mas no versículo 23, lá do capítulo, diz assim: quanto a mim, longe de mim, esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, e vos ensinarei o caminho bom e direito. Glória a Jesus. Irmão, não faça sair da tua boca tormentas, tempestades, temporais em época de cega, em época de colheita do trigo. Faça a tua boca sair bênção. Naquele momento, Samuel achou que o povo estava contra ele. Irmão, o povo não estava contra Samuel. Era Deus operando. Digo para o teu irmão, era Deus operando. Porque enquanto Samuel legislou Israel, ele não fez nada pelo profético. Fez pouca coisa pelo profético, melhor. Mas a partir do momento em que ele jubilou e se dedicou exclusivamente a Deus, Deus levantou Samuel para a maior escola profética de todos os tempos. Se você tem a Bíblia na mão, o Antigo Testamento, é porque Deus tirou Samuel da legislatura de Israel. A partir dali, Deus levantou profetas que por 800 anos não pararam de profetizar. Às vezes você acha que é o inimigo que está se levantando contra ti. Às vezes você acha que é a empresa que está se levantando contra ti, e aí você abre a sua boca em desgosto e descontentamento para profetizar maldição e gerar tormenta. Mas, irmão, não esquece que se Deus fecha uma porta, é porque Ele está abrindo uma outra maior. Entenda a glória de Deus, abra a tua boca para profetizar, aleluia. Abra a tua boca para abençoar, aleluia. Deus vai te usar de maneira poderosa. Quer ver um outro exemplo? Lembra da história de Davi? Abra comigo lá 2 Samuel 6,13. Davi resolveu levar a arca do Senhor para Jerusalém, porque ele entendeu que aonde estava a arca de Deus, Deus abençoava. A arca de Deus ficou em Kiriat Jearim, na casa de Obed-edom, por 3 meses. E por 3 meses Deus abençoou o sacerdote. E quando diz Deus abençoou o sacerdote,
Faça-se a interpretação e a leitura que o abençoar quer dizer que o campo dele teve fartura, que as árvores frutificaram tremendamente, que as crias e as vacas geraram de gêmeos e a milhares, e que inclusive as suas próprias esposas começaram a ter filhos, tudo em 3 meses. Não quer dizer que teve 3 meses um filho, quer dizer que ficou fecundo, quer dizer que concebeu nesses 3 meses. Davi vendo aquilo, Davi percebendo que precisava dessa bênção, da multiplicação, da fecundidade dentro da sua casa, ele resolveu trazer a bênção de Deus, não mais para uma cidade chamada Kiriat Jearim, mas para toda Israel, congregando na capital Jerusalém, aleluia. E a Bíblia diz que Davi vinha, celebrava, o seu coração estava alegre, pulava com todas as forças. A palavra de Deus diz que quando Davi parou, ele então abençoou a nação. E a nação foi abençoada porque o profeta estava em linha em seu estado de ânimo e a sua fé. Glória a Jesus. Mas quando ele entrou na casa, encontrou uma mulher que o desprezou no coração, a saber, sua esposa Mical, e a desprezou de maneira então que ali na sua casa, por sentimentos do coração, ele reteve a bênção. E a palavra de Deus diz que Mical ficou estéril pelo resto da sua vida. Agora vem um ponto. Quais são as áreas do seu coração que por tristeza ou desgosto se permitiu que houvesse seca, tormenta ou esterilidade? Jesus vai curar o teu coração nessa manhã. Jesus vai remover essas coisas, meus irmãos. Porque o profeta tem poder para atrair os seus sentimentos. O que ele deseja acontece. Isso é uma característica profética. E se os seus sentimentos são bons, se ele deseja o bem acontece. Se ele deseja a tormenta acontece. Irmão, mas Deus não te chamou para ser água doce e água salgada. Deus te chamou para que a tua língua seja água de bênção. Aleluia. Não pode sair da nossa fonte água doce e salgada. Tem que sair bênção, meu irmão. Deus não te chamou para amaldiçoar. Eu me lembro da história que estava ali João e Tiago, seu irmão, vindo com Jesus na terra dos samaritanos, e alguns samaritanos não quiseram recebê-los. Aí eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, mestre, tu quer que a gente ore e mande descer fogo do céu sobre eles? Jesus disse assim: não, vocês não sabem de que espírito sois, para de falar essas bobagens. Grifo meu, né? Bobagem é grifo meu. Eles não entendiam, irmãos, que como autoridade espiritual, eles têm que vigiar da parte de Deus para fluir somente bênção. Aleluia. Irmão, flua somente bênção da tua boca. Glória a Jesus. Agora vamos finalizar, pelo menos pelo último profeta. Vamos entrar em Elias. Porque agora eu vou começar a pregar nessa manhã. E aqui foi a introdução. Na verdade, Deus te preparou porque Ele quer falar contigo através de Elias. Capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis. 1 de Reis 17, 1. Você vai entender que às vezes o profeta é almático, mas Deus quer curar essa alma profética no seu coração. Aleluia. Dá glória que o anjo traz vitória. Você parece que está tenso aí? Não, querido. Flua. Aleluia. Ficar tenso demais vem seca, então flua, meu irmão. 1 de Reis 17, 1 diz assim: então Elias, o tisbita, natural de Tisbe, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Segundo a palavra de quem? Do profeta, não é de Deus, é do profeta. Porque o profeta tem poder na sua palavra. Ui, alô? O profeta tem poder na sua palavra. O seu coração estava tão indignado com as injustiças cometidas por Acabe e Jezabel, que ele disse: Deus, basta. Eu vou ter que entrar em cena aqui, e eu vou ter que fazer algo da parte do Senhor. Chegou diante de Acabe e disse: olha, isso aqui está tudo errado, a partir de agora não vai chover mais. Irmão, você tem poder para fazer a tua empresa fechar, e você tem poder para fazer a sua empresa prosperar. Você tem poder para fazer a empresa do patrão fechar e a empresa do seu patrão prosperar. Cuidado. E por 3 anos e meio não choveu. Qual foi o resultado disso?
Teve uma consequência? Sim, teve uma consequência, que por causa da chuva, ou por causa da falta ou ausência de chuva, Elias teve que comer com os corvos. E teve que beber da água da fonte de Querite. E tem profetas aqui se alimentando de corvos, porque profetizou algo da sua própria palavra, trazendo seca sobre o seu negócio, trazendo seca sobre a sua profissão. Irmão, Deus não te chamou para ser alimentado de corvos. Deus te chamou para ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá. Cuidado aí. Vamos devagar, né? Aí Deus mandou ele lá na viúva de Sarepta. Sarepta significa depuração do metal. E lá a mulher preparou aqueles cavacos, preparou aquele bolo, ele comeu, e a partir daquele momento não faltou mais comida naquela casa. Porque a boca do profeta falou, aleluia. Seu estado de ânimo estava em linha com a vontade de Deus. Porém, chegou um tempo que, após 3 anos e meio, Elias se apresenta a Acabe no Monte Carmelo e manda fazer um desafio. Trouxesse os 400 profetas de Aserá e os 450 profetas de Baal, e eles cultuassem, porque o Deus que mandasse fogo do céu era o verdadeiro Deus em Israel. Você conhece a história. E a palavra de Deus diz que depois de tudo aquilo, Elias restaurou o altar e mandou, e orou, e segundo a palavra do Senhor, ele fez uma única oração. Digo para o teu irmão, é só uma única oração, meu irmão. Se você está em linha com Deus, você só precisa de uma única oração para fazer descer fogo do céu. E está cheio de gente aí que não está com a alma alinhada, aí fica dando corda na oração, e dando corda na oração, e dando corda numa segunda, numa terceira oração, porque não está em linha. Se você estiver em linha, uma única palavra basta. Agora, se você não estiver em linha, você pode rodar a noite orando e a coisa não acontece. Não é pelo quanto você ora, mas é pelo quanto o seu coração está em linha com a palavra. Uau! Essa arrebentou, até a mim, glória a Jesus. E ele levantou as mãos, orou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª vez, para vir chuva. E veio a chuva. Às vezes nós estamos tão admirados com o fogo, estamos tão entusiasmados como Deus nos usa por meio do fogo que desce do céu. O diabo, sabendo que não conseguia tocar na vida santificada de Elias, o diabo tentou ameaçá-lo. Ele então levanta lá Jezabel e diz assim, assim me falsos deuses, se amanhã eu não fizer a mesma coisa com a tua vida. Um homem que fez descer fogo do céu, um homem que matou 850 profetas, sacerdotes do inimigo, teve medo de uma mulher feiticeira. Porque naquele momento ele deixou a ameaça entrar no seu coração. E aquilo entristeceu. Ele foi, abandonou tudo, foi para Berseba, lá no extremo do deserto do Negueve, deitou-se debaixo de um zimbro. E aí você pode ler o texto, vamos abrir a palavra de Deus, porque tem que estar tudo na Bíblia, né, meu irmão? Vamos abrir na palavra de Deus, em 1 de Reis 19, versículo 4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte. Como pode um homem que no dia seguinte, no dia anterior, fez descer fogo do céu e fez descer chuva na terra, pensa num cara usado por Deus, e no dia posterior perde a morte? Que cara é esse? Pediu para si a morte, dizendo, o que ele disse? Basta. E a minha pergunta nesta manhã é, qual é o basta que você vai dizer? Você vai dizer o basta de Israel, que olhou para a depressão e disse, basta? Ou você vai dizer o outro basta, o basta de Elias, que diz, ó, basta, eu não quero mais viver. Deus não te chamou, amados, para dizer o basta de Elias, que representa a morte, que representa a desistência do chamado, a desistência do ministério, a desistência da vida, depressão. Deus te chamou para dizer o basta de Jacó e dizer ainda vive. Para entrar no Egito, sim, vou entrar no Egito, mas quando eu entrar, esta seca do Egito vai ter que parar em nome de Jesus. É este basta que Deus está te dizendo nessa manhã.
É este basta que Deus está e te estimula a fazer nesta manhã. Não o primeiro basta que diz, eu não sou melhor que os meus pais. Mas o segundo basta que diz, vive o meu filho, eu vou para este lugar. Vive a minha promessa, eu vou para este lugar. Vive a palavra de Deus, eu vou para este lugar. É para este basta que Deus te chama nessa manhã. Você acha que terminou? Não, espera um pouquinho. Chegou o anjo, bateu assim em Elias, ele estava deitado no zimbro, bateu em Elias de lado e disse, levanta, come, porque são muitos dias. Tinha ali um pãozinho na brasa, tinha ali um pouco de água, ele comeu, e o que ele fez? Voltou a dormir. Porque o profeta, quando está desanimado, dorme. Ei, profeta, acorda. Jonas dormiu dentro de um barco, porque estava desanimado. Aí vem um anjo de novo, e essa segunda já é versão revisada, ampliada, exagerada do pastor Marcos. Pá, levanta, cara, sai dessa cama. Sai desse desânimo, sai dessa desmotivação, come o pão, que é a palavra, bebe da água, que é a oração, te fortalece em Deus e vai, porque Deus tem uma obra na tua vida. Ele comeu e com a comida, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias no deserto, até chegar ao monte de Deus, o monte de Moisés, o monte Horebe. Chegando lá, o que Elias faz? Ele entra dentro de uma caverna. Está cheio de profeta por aí que está encavernado, escondido dos problemas, das dificuldades, dos desânimos, das tristezas da vida. Deus não te chamou, profeta, para você ficar aí na sua caverna. Deus te mandou sair para fora. Abre a tua boca, porque Deus quer te usar nesses dias, aleluia. Agora pasmem, eu sempre interpretei esse texto de uma maneira, Deus me deu uma revelação nova desse texto, eu achei gloriosa. Lembra que o profeta ele tem poder para interferir no estado de ânimo, interferir nas situações climáticas? Vamos lá. Quando Elias entrou naquela caverna, Deus disse, que fazes aqui, Elias? E Elias estava atribulado. Senhor, mataram os teus profetas, fizeram isso, fizeram aquilo outro, só sobrei eu aqui. Sai para fora, eu quero falar contigo. Ali fala do estado de ânimo. Essa analogia, fala de uma analogia que acontecia dentro do coração de Elias. E aí veio um temporal, veio uma tempestade, porém a Bíblia diz que Deus não estava naquela tempestade. Se Deus não estava na tempestade, não foi Deus que ocasionou aquela tempestade. Logo, aquela tempestade não vinha de Deus. Também não podia vir do diabo. O diabo não está na jogada. Você não encontra referências de Satanás nesse texto. Mas até aquela tempestade veio por causa do estado de ânimo do profeta. O seu coração estava tempestuoso. E aí depois veio um terremoto, porque o coração de Elias estava atribulado. Mas quando Deus conseguiu apaziguar, acalmar o coração do profeta, a ponto do profeta entender e deixar essa animosidade embora, então se fez um vento e um cício suave. E aí Deus diz, agora tu pode sair para fora, porque agora você está com o coração preparado para receber a minha palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Salmos 42, 11. Às vezes nós estamos tão atribulados, irmão, tão preocupados com a vida, se sentindo tão ameaçado pelos problemas, pelas tristezas, que nós achamos ser o último dos profetas, que zela por fazer a obra de Deus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, junto contigo Deus tem mais 7.000, que não dobre o seu joelho a Baal. Você não está sozinho nessa batalha, meu irmão. Ainda que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus reservou os dele. Os que são de Deus estão lá, firme na presença dele. Aleluia. Tira o temporal, tira a tempestade, tira essas nuvens negras, né? Parece aquela coisa de casa mal assombrada. Você vê nos desenhos aquelas casas mal assombradas, está sempre chovendo temporal, tempestade. Irmão, tem profeta mal assombrado, misericórdia.
Aonde ele vai tem nuvem negra na cabeça dele, caindo chuvas e trovoadas. Irmão, é hora de você expulsar essa tempestade, esse vendaval, esse terremoto e fazer entrar um cício suave no teu coração. Aleluia, coisa linda. E Deus começou a dizer umas coisas tremendas. Deixa eu dizer umas coisas, e eu vou terminar com o meu testemunho. Sabe aquela situação que você quer fazer a obra crescer de qualquer jeito? Quantos já passaram por isso? Você quer prosperar no teu trabalho de qualquer jeito, você quer abençoar e fazer com que a tua família seja uma família crente de qualquer jeito. Você basicamente fica obcecado por fazer a coisa de Deus. E por fazer a coisa de Deus dar certo. Elias era um cara assim. Elias queria de qualquer jeito que Israel temesse a Deus. E ele achou então que fabulosamente viria um fogo do céu, e glória a Deus porque veio. E que o povo gritaria, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que no dia seguinte aconteceria um grande avivamento e a nação inteira se converteria a Deus. Mentira. No dia seguinte, a perturbada da Jezabel disse assim, não terminou a luta ainda, porque eu vou te perseguir e eu vou te matar. E vocês acham que às vezes vai vir alguma coisa sobrenatural que vai fazer a sua vida diferente da noite para o dia. Mas às vezes não acontece. E aí o profeta se desilude. E aí você tenta fazer a coisa funcionar na toque de caixa, na tua própria força. É como aquele sacerdote Uzá que tentou segurar a arca de Deus na sua força. Quando a arca de Deus estava caindo, Uzá era sacerdote, ele estendeu a mão para segurar a arca e ele foi fulminado. E você está sendo morto por causa das coisas que você tenta fazer. Você tenta colocar a sua casa em ordem e você está morrendo por causa disso. Você tenta colocar o seu trabalho em ordem e você está morrendo por causa disso. Você tenta fazer o seu ministério funcionar e você está morrendo por causa disso. E aí você tem aquelas histórias de Elias, você chega para Deus, Deus, ó, parei com essa bagunça, não dá, desse jeito não dá. Ajuda aí, por favor, não é? Não aguento mais. Você não teve esses pega com Jesus ainda? Então você não conheceu o amor de Deus. Aí, Deus diz para você assim, quem mandou você fazer o que eu não pedi? Mas Jesus, eu estou fazendo a tua obra, como você não pediu? Não, não é para você fazer a minha obra, é para você ajudar eu fazer a minha obra, porque é eu que edificarei a minha igreja, não você. E você está tentando fazer a obra de Deus na tua força, meu irmão. Para com isso. Você está tentando fazer a tua casa funcionar na tua força. Para com isso. Você está tentando fazer o teu trabalho acontecer, a tua profissão dar certo, ter sucesso na tua força. Para com isso. Há um cântico que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Você já aprendeu a descansar? Agora, eu vou te dizer o que Jesus disse para mim. E quando Jesus nos pega de vez assim, irmão, como diz a pastora Cida, dá na emenda. Jesus vai pegar você na emenda. Jesus me pegou na emenda. Porque eu julgava que estava fazendo algo bom para Deus, porque fazia a obra de Deus. E Deus disse assim, eu não te mandei fazer isso, cara. Para com isso. Eu digo, Jesus, agora eu já não entendo mais nada. Senta aqui, deixa eu te explicar. Quando você tenta fazer a obra de Deus no lugar de Deus, você entrou em território sagrado. E você está idolatrando. Não tente fazer aquilo que é obrigação do Espírito Santo. Não tente fazer aquilo que é dever do Espírito Santo fazer. Você não é melhor do que ele. Pelo contrário, isso constitui uma falta terrível. Porque o ser humano que entra no lugar de Deus tentando fazer a obra de Deus, ele se dá mal. Porque tem coisas que é só Deus na sua vida. Porque se você conseguir fazer na sua vida tudo o que Deus quer, você não precisa mais de Deus. Mas há momentos na tua vida que você vai ter que reconhecer que é só Deus que pode operar. E o que eu faço, pastor? Descansa nele, confia nele, no mais ele tudo fará. E aí você começa
aumentar na oração, aí a coisa não dá certo, aí você diz, a oração não dá, temos que fazer vigília. Aí que faz a vigília, a coisa não funciona nem com vigília. Aí digo, não, esse negócio está triste. Para mudar a vida do meu filho, não dá com oração, não dá com vigília, eu vou começar a jejuar pelo meu filho. Aí você começa a jejuar pelo seu filho, e ao invés de melhorar, parece que ele está piorando. Em vez de ele mudar das más companhias, parece que ele está ficando cada vez mais com as piores companhias. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Em vez de melhorar, estraga. E parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É porque você está fazendo na sua força, irmão. E quando nós fazemos na nossa força, ainda que orando, quando nós fazemos na nossa força, nós estamos dizendo, Deus, eu não acredito na sua. Por isso que eu tenho que arregaçar as mangas e fazer o negócio. Não falta oração, falta fé. É a fé, digo para o teu irmão, é a fé associada a um estado de ânimo, em linha com a palavra de Deus. Ui, foi demais. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Eu vim nessa manhã dizer que você é vencedor. Convido o Ministério do Louvor. Eu vim nessa manhã dizer, querido, pare de lutar a luta de Deus. Nessa guerra não teis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor. Eu vim nessa manhã dizer, querido, descansa mais em Deus, descansa mais, luta menos, relaxa no Senhor. O profeta com estado de ânimo alinhado é muito mais poderoso que um profeta que faz vários rituais de religiosidade na sua força. Você tem que aprender a celebrar mais. Você tem que aprender a confiar mais. Ajuste teu estado de ânimo. O que te preocupa nesses dias, querido? É a sua família? É o seu filho? O que tem trazido entristecimento no teu coração, desânimo, desmotivação? É o teu trabalho, é o governo, são os negócios, é o relacionamento conjugal, familiar, é a igreja, é o ministério. Entrega para Deus, porque enquanto você continua lutando com todas as tuas forças, você não entregou a causa para Deus. Deus não pode operar. Não importa o quanto você peça para Ele fazer isso. Mas na medida do momento, a partir do momento em que você entrega nas mãos de Deus, e você glorifica, você demonstra a Deus que tem uma fé amadurecida. E a glória de Deus aparece. Eu venho aqui nesta manhã levantar profetas. Eu venho aqui nesta manhã alinhar filhos de Deus. Eu venho aqui dizer, querido, que você é precioso para Jesus. Dizer que as tormentas ao redor da sua caverna vão parar. Dizer que os temporais e os terremotos ao redor da sua caverna vão parar. Ainda que esteja no monte de Deus, eles vão parar. É melhor ter um profeta lá no Egito, fazendo bênção no Egito, que um profeta entristecido na terra de Israel que faz vida seca. Deus não te chamou para ficar dentro da terra de Israel chorando pela seca. Deus te chamou como profeta para ir lá fora no Egito ganhar as vidas para Jesus. E Deus vai te levantar. Porque deixa eu dizer a boa notícia. A boa notícia é que os sonhos de Deus não morreram. Os sonhos de Deus a teu respeito não morreram, não envelheceram. Deus só tem que corrigir o teu estado de ânimo. Alegra-te, profeta. Alegra-te, profetiza. Regozija-se, homem de Deus, regozija-se, mulher de Deus. Confia no Senhor, porque virá grande bonança, chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Levanta as suas mãos, haverá grande bonança.